Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos. Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias na Carta aos Hebreus, no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Vamos compartilhar aqui o versículo 1 e o versículo 6, o 1 e o 6. Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero pedir a você, como igreja, amados, estejam preparados, o arrebatamento da igreja se aproxima e nós precisamos estar preparados, porque não dará tempo de pedirmos perdão, não dará tempo de nos prepararmos. Nós, como igreja, nós precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo diz que será num abrir e fechar de olhos. Então, não podemos negligenciar a nossa salvação. Amém, amados? Guardem esta recomendação em nome de Jesus. Vamos aqui para a mensagem. Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E o 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja bem, o capítulo 11 de Hebreus vem falar de personagens que foram demais, tiveram uma importância muito grande, experiências com a fé. O autor desta carta, que nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, não tem nada que identifique o autor, percebe-se que era uma pessoa que tinha conhecimento profundo, sobre a cultura judaica. E ele vai escrever esta carta, inclusive citando aqui o verso 11, o capítulo 11, onde mostra a importância da fé, onde mostra a importância de termos fé. Se você olhar no capítulo 11, você vai ver que tem inúmeros personagens aqui, tem Jefté, tem Noé, tem diversos personagens aqui dentro do capítulo 11, de pessoas que tiveram essa experiência com fé. Mas o que é fé, queridos? Tem muitas pessoas que confundem fé com coragem, E quando você observa, quando você se debruça para buscar entender o que é fé, você vai ver que é bem diferente da coragem. E que fé também tem outro tipo de fé que podem ser exercida. Por exemplo, tem a fé salvífica. Eu tenho fé na minha salvação. Eu tenho fé como dom, que é citado lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu orar com fé e a pessoa receber o milagre. Então, a fé ela tem outras referências, tá? E que diferem da coragem. Para você ter coragem, você sabe que você vai enfrentar. Você sabe que você vai enfrentar porque você está vendo. Mas a fé, ela é abstrata, ela é invisível. Você não sabe, quando vai acontecer. Você não sabe quando vai acontecer, mas a fé que existe em você, ela alimenta a tua esperança. Ela alimenta o sentimento de que você verá cumprido, melhor dizendo, aquilo que você está crendo. Você olha ali para a história de Abraão, que recebe a promessa de um filho. Vai acontecer 25 anos depois. Mas quem prometeu? Foi Deus. Então, quando Deus ele promete, não importa o tempo, não importa quando, a hora, mas vai acontecer. Então, a fé, ela é um alimento para nós. É a fé que nos alimenta. Por exemplo, nós estamos na expectativa do arrebatamento da igreja. Tem muitas pessoas que já perderam a fé, porque na verdade não vivem a fé. Pessoas que querem as coisas, querem que as coisas aconteçam de forma imediata. E nem sempre é assim. Você vai ver que o próprio Cristo, certa vez ele orou por um homem, está lá no livro de Marcos,
Ele orou por um homem que era cego e perguntou: você está vendo? Não. Cristo orou de novo: e agora? Não, agora estou vendo. Né? Então você vê que o próprio Cristo, ele ensina através desta passagem bíblica, né, que nós precisamos ter fé, que milagres não acontecem muitas das vezes com a primeira oração, com a segunda oração. É preciso que você acredite que vai acontecer. Você vê a história de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. O profeta poderia dizer: olha, Naamã, vai lá, mergulha uma vez, está resolvido. Mas não. Não vou. Um soldado convenceu meu pai. Se o profeta tivesse pedido coisas difíceis para você, você não faria? Tão fácil mergulhar no Jordão, né? Aí Naamã vai lá, mergulha a primeira, mergulha a segunda, nada, a terceira. Na 7ª vez, como determinou o profeta, Naamã saiu e a sua pele era como de uma criança, né? Então, para você ver, queridos, que a fé, a Bíblia, ela nos ensina a termos fé. A Bíblia, ela trabalha a fé. Se nós não tivermos fé, por que eu vou ficar lendo Bíblia? Se eu não tiver fé, por que eu vou aceitar a Cristo como Salvador? Eu preciso ter fé. A minha vida precisa ser trabalhada, movimentada através da fé. Eu sei que muitas pessoas estão perdendo a fé, muitas pessoas estão desistindo da fé porque nada melhorou. Poxa, eu vim para a igreja, eu estava no mundo, estava tudo bem, eu vim para a igreja. Amado, você veio para a igreja e nada deu certo, perdeu o emprego, né? O casamento está ruim, e você acha que a culpa é de Cristo. Não, amado, a culpa não é de Cristo, é que no mundo, né? João 16:33, Jesus fala assim: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições. O mundo, ele é causador de aflições, de aflições, né? Injustiças e tudo mais. Eu preciso ter fé em Cristo de que tem algo melhor para mim, e verdadeiramente tem a vida eterna. Eu preciso crer que em Cristo as coisas vão acontecer no tempo dele. O que acontece é que às vezes nós colocamos a nossa fé em homens, colocamos a nossa fé no político, colocamos a nossa fé no prefeito, no vereador, entre outras coisas mais, e esquecemos de que o crente precisa colocar a sua fé em Cristo. O homem, ele decepciona, mas Cristo jamais nos decepcionará. Amém? Então vamos ver aqui o que o autor de Hebreus ele vai escrever sobre a fé. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? É aquilo que é base. Aquilo que é base, né? Fundamento é aquilo que você constrói, né? Primeiramente, antes de levantar, por exemplo, uma casa, você precisa ter fundamento. A sua casa precisa estar firme. É aquilo que dá firmeza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Eu não sei quando vai acontecer, mas se eu estou esperando, se eu estou aguardando, vai acontecer. A Bíblia relata diversos fatos, como falamos aqui, como você vai ver com calma, você discorrer sobre o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver inúmeros exemplos. Eu posso falar de exemplos que eu já vivenciei. Mulheres, por exemplo, que não podiam ter filhos, mas Deus fez uma promessa. O profeta chegou, profetizou e abriu a madre da irmã, levando alegria para aquela casa, cumprindo a promessa. Eu conheço uma, né, pessoalmente, que passou 9 anos para ter a promessa, inclusive a minha esposa. 9 anos. Não podia gerar porque o médico falou que jamais geraria. Mas o Senhor falou que daria uma filha, que é a nossa filhinha hoje. Eu estou compartilhando com você este testemunho para você entender que
A fé é que nos alimenta. Eu lembro que a minha esposa sempre perguntava: poxa, mas será que vai acontecer? Eu respondia: tu tens fé? Tens promessa? Então espera que vai acontecer. E aconteceu, queridos. Aconteceu em um momento em que não esperávamos. Aconteceu em um momento em que não imaginávamos. 9 anos depois da promessa, a promessa veio, porque Cristo, Ele é fiel. Então, como diz a palavra aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu esperei e aconteceu. E a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo. Lembre que eu comparei com a coragem. Para você ter a coragem de saltar de um precipício para o outro, né? Você precisa ver. Você está contemplando, você está vendo qual é o desafio que você vai enfrentar. A fé você não vê. Você não vê, você apenas alimenta, você espera. E as coisas vão acontecer, né? É a prova das coisas que não se veem. Você lembra ali no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20, de 22 ali em diante, quando Jesus, né, no capítulo 20, no versículo 20, no capítulo 20, versos 22 em diante, quando Jesus, depois de ressuscitar, ele procura os seus discípulos, e eles estão trancados em uma casa, ali em uma sala. Jesus aparece, né, sopra sobre eles o Espírito Santo, mas faltava ali um discípulo chamado Tomé. E depois que Jesus foi embora, né, porque a palavra diz que Jesus ele entrou pela porta, a porta estava fechada, mas ele passou pela porta com seu corpo ressurreto. E depois que Jesus foi embora, ele chega a Tomé e os discípulos, os demais, conversaram com Tomé, falaram para ele: olha, o mestre veio aqui. Não, Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. Não acreditou. Eu vou pegar aqui nessa mensagem, que fica até melhor para mim explicar para você. Tomé não acreditou. E Tomé, ele vai falar algo interessante. João 26. E Tomé vai dizer assim, né, aqui no 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então você vê que Tomé, ele andava com Cristo, ele sabia da promessa da ressurreição, né, de Cristo, que Cristo prometeu ressuscitar no terceiro dia. Ele não estava presente, ele não viu. Ele não acreditou nos demais irmãos. Ele não acreditou, disse: não, peraí, se eu não colocar o dedo lá no lado, se eu não ver a marca dos cravos na mão dele, eu não crerei. Então existe esta, digamos assim, esta incredulidade dentro da igreja do Senhor. Ainda tem homens de Deus nessa terra, irmãos. Ainda tem profeta nessa terra. Pessoas que podem chegar na sua vida e profetizar sem cobrar nada, como tem uns mentirosos, né, por aí, filhos do diabo, vendendo profecia, vendendo oração. Não, ainda tem servos de Deus que jejuam, que oram, que consagram as suas vidas para que o Espírito Santo venha ajudar. Então, por uma pessoa dessa chegar e entregar algo para você, toma posse. Toma posse, não deixa a dúvida tomar conta do teu coração, da tua mente. Toma posse, alimenta a tua fé. Este homem aqui, Tomé, discípulo de Cristo, ele não acreditou. Os demais falaram e ele não acreditou. Veja bem, no verso 26 de João 20. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Dessa vez Tomé estava. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão
e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Veja bem o que Cristo vai falar para Tomé, né? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. É isto que o Senhor Ele quer da igreja. Não seja incrédulo, mas seja crente. Não importa quem profetizou, irmãos. Toma posse da vitória, toma posse. Deixa a tua fé ser alimentada. Eu falei no início aqui, falei antes, né, que tem homens de Deus que profetizam e as coisas acontecem. Tem uns que vendem bênçãos errado. Mas toma posse. Porque muitas das vezes, quando Deus quer abençoar, queridos, até esses mentirosos abrem a boca e o Senhor usa a si mesmo para abençoar a igreja dele. Ou seja, a palavra, ela salva, ela cura o ouvinte, por mais que o pregador, o emissor da palavra, já esteja condenado. Deus ele faz dessa forma, porque quando o nome dele vai ser glorificado, ele opera. Você vê lá em Mateus 7, né? Mateus 7, esqueci agora o versículo, né? Está lá em Mateus 7, que vai falar aqui, Mateus 7, 21. Só para nós corroborarmos aqui com a palavra de Deus. Os falsos profetas, Mateus 7, 15. Ou melhor, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esse tipo de gente aqui, esse tipo de gente que vende a palavra de Deus, que negocia com a palavra de Deus. Amém, amados? Toma posse. Ah, mas ele é prostituto, toma posse, está profetizando, toma posse. Ele já está condenado. Mas a palavra que foi lançada em nome do Senhor, tu vais tomar posse para ti. Deixa a tua fé ser alimentada, ser movida. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso que a minha fé entre em ação. Veja bem o que Tomé vai falar aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Mais uma vez a palavra está dizendo aqui, queridos, né? Mais uma vez o Senhor está falando aqui, está ratificando o que o autor de Hebreus ele escreveu, né? O fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bem-aventurados que não viram, Tomé, e creram. Bem-aventurado. Por mais que nós não presenciemos, não tivemos a oportunidade de vermos o nosso Jesus pessoalmente, né? Em carne e osso, como ele esteve no meio dos homens, durante seu ministério terreno, mas nós sabemos que seu Espírito, o Espírito Santo, está trabalhando no meio da igreja. Quem está hoje trabalhando no meio da igreja é o Espírito Santo do nosso Jesus. Foi o Espírito Santo que ele deixou para nós. Promessa lá em João 14, João 16. Promessa cumprida em João 20. Foi o Espírito Santo que ele soprou sobre os seus discípulos. Foi o Espírito Santo lá que em Atos 2 vai dar sabedoria para os discípulos ali falarem outros idiomas, outras línguas. Então o Espírito Santo é que opera as maravilhas no meio da igreja, queridos. Nós precisamos crer que nós não estamos só, e é o Espírito Santo que está dentro de você. 1 Coríntios 3, verso 16. Que nós somos templos do Espírito Santo. Ah,
pastor, mas eu não tenho esse chamado, pastor, eu não tenho esse chamado, acontece alguma coisa, eu tenho que ligar para o pastor, para ele repreender o demônio. Igreja, você tem esse chamado. A igreja foi chamada para ser testemunho do nosso Jesus. Você tem esse chamado. Não te acovarda. Deixa Deus trabalhar na tua fé. Não é você que vai repreender o demônio. Não é você que vai curar. É tudo ação do Espírito Santo que está dentro de você. É o Espírito Santo que vai operar através da tua vida. Que você, eu, não temos poder para fazer nada. Mas a partir do momento em que a nossa fé está sendo trabalhada, que nós consagramos nossas vidas, nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. Você pode profetizar, você pode orar com imposição de mãos, que o milagre vai acontecer, queridos. Hoje a igreja está se acovardando, a igreja está com medo. Eu vejo muitos pregadores orando de longe. Está todo mundo abençoado, são incapazes de descer do altar e impor as mãos sobre os enfermos, sobre os oprimidos, porque se manifestar um demônio não tem autoridade. Pessoas que não consagram a vida, né, querido? Pessoas que não se preparam para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus, irmão. É impossível. Está dizendo aqui, é impossível agradar a Deus. Eu estava um dia desse, encontrei um casal de amigos em um supermercado, uns irmãos, do qual estão esperando uma bênção em Deus. A mulher está aguardando, mas o marido tem dúvida. Irmão, se você tiver com dúvida, você não vai receber a bênção. Você não vai receber a bênção. Se você tiver com dúvida, você não vai receber. Você vai ver que voltando para Abraão, quando ele recebe a promessa que ele teria um filho, Isaac, Abraão foi chamado com 75 anos. Né? A promessa vai se cumprir com 100 anos. Com 100 anos. Idoso. Né? Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa? Cumpriu. Cumpriu. Você vai ver que Ana, a mãe do grande profeta Samuel, foi o último juiz em Israel. Também não podia ter filhos. Creio na promessa de Deus. Teve Samuel, depois teve mais filhos ainda. Deus cumpriu a promessa na vida de Ana. Você vai ver que a mãe de João Batista, o primo de Jesus, Isabel, esposa de um sacerdote chamado Zacarias, também não podia ter filhos, já era uma mulher avançada em idade. Mas Jesus, o Deus abençoou Isabel e ela teve João Batista, que precedeu a Jesus Cristo. A voz que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho para o seu primo perante os homens, Jesus. Então, queridos, aqui no verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que se aproxima de quem? De Deus. Eu não posso botar a minha fé no pastor, como eu falei antes. Um culto porque o pastor faz e acontece. O pastor não faz nada, amados. Aí você chega num culto desse, como eu vejo, eu já vi testemunhos aí de mentirosos que oram até para a pessoa emagrecer. Um monte de mulheres gordinhas, né? Aí o cara ora, diz que vai emagrecer. Não vai emagrecer coisa nenhuma. É mentira, né? Aí você vai lá, porque botou a fé no homem. Tem que botar a fé em Cristo, querido. Tem que botar a fé em Cristo. Porque quem galardoa, ou seja, quem premia, quem abençoa, quem presenteia, está aqui.
Deus. Creia que Ele existe, que é galardoador, é o premiador, é o abençoador daqueles que o buscam. Então eu tenho que buscar quem? Buscar a Deus. Eu não posso acreditar no homem. Lembrem que eu preguei ainda há pouco que muitas das vezes a palavra que sai do homem, abençoa, salva, cura o ouvinte, sendo que o pregador já está condenado, porque é prostituto, é mentiroso, é mercenário. Mas Deus abençoa quem está ouvindo por causa da fé. A minha fé faz eu crer na palavra que foi emitida em nome de Deus, em nome de Cristo. Amém, amados? Então eu preciso deixar que a minha fé trabalhe. Então são esses 2 versículos que o Senhor colocou hoje no meu coração para trabalharmos, para que a igreja do Senhor, para que nós como igreja possamos acreditar, para que possamos deixar a nossa fé, queridos, trabalhar a nossa fé, para que caminhemos o caminho que Cristo deixou para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz que Ele é a porta, tá? Ele é abençoador. Então nós precisamos acreditar, independente das aflições, independente das lutas, independente dos problemas que estamos passando, vamos acreditar no nosso Jesus. Vamos trabalhar a nossa fé. Vamos acreditar no nosso milagre. Você que precisa de um milagre, você que o médico já falou que não tem jeito, você que o homem falou que você descerá a cova, a última palavra é do nosso Deus. Ele é o dono da vida. Trabalha a tua fé, alimenta a tua fé e deixa Deus te usar. Amém? Vou estar orando por você neste momento. E eu creio que o Espírito Santo falou poderosamente conosco nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por mais este momento onde estamos, Senhor, aqui te adorando, onde estamos ministrando a tua poderosa palavra. Senhor, eu te apresento os meus ouvintes. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, este homem, abençoar esta mulher, abençoar este jovem, esta jovem. Que o Senhor, meu Pai, alimente a fé dos teus servos. Não nos deixe, Senhor, perecer. Nós sabemos, Senhor, que estamos vivendo tempos difíceis, mas nos dá vida, meu Pai, nos dá autoridade. Que não sejamos como Tomé, mas creiamos nas tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda para que prossigamos caminhando, Senhor, para que prossigamos acreditando, Senhor, que tudo vai acontecer no teu tempo, que tudo vai acontecer segundo a tua vontade. Obrigado por tudo. Desde já eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção de todos. Que o nosso Deus nos abençoe. Tenha fé e creia que o arrebatamento se aproxima. E mais uma vez eu peço, estejam preparados. Amém? Fique com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.